batismo no Espírito Santo ou não, existe imposição de mão, transferência de unção ou não. Então foram essas coisas que foram comentadas, se existia, se não existia, que era, se não era. E então Deus me deu essa estratégia de fazer esse estudo da palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Hebreus 6, 1 ao 6, 1 ao 3. Diz assim, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando mão, de novo, o fundamento do arrependimento, de obras mortas, e fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isto faremos se Deus permitir. Então, o que é que eu pretendo fazer? Fazer um estudo desse texto aqui de Hebreus. Até eu tenho um estudo muito antigo, eu não sei onde está, mas eu vou fazer um estudo novo, com tudo isso, com arrependimento de obras mortas, explicando o que é arrependimento de obras mortas, fé em Deus, algumas coisas até mais simples, a doutrina dos batismos, a imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Vou fazer um estudo sobre isso. Mas nessa noite, eu queria falar basicamente de duas coisas: sobre batismos, a palavra clara aqui, batismos, e da imposição de mãos. E eu creio que se faz necessário para que a gente possa entender bem as coisas, para que a gente possa ver a luz da Bíblia. Então, tudo que eu falar aqui, todas as coisas que eu falar aqui, tem que ser Bíblia. Se não for Bíblia, não serve. Então, nós não vamos falar nada, não vamos sair nada que não seja da palavra de Deus. Nós vamos ficar somente na palavra de Deus. Então, o que nós falarmos, nós vamos explicar biblicamente. Amém? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos falar sobre a imposição de mãos. A imposição de mãos, ela era usada e ainda é usada para diversas ocasiões no nosso dia a dia. Ela se aplica à palavra de Deus, ela está implícita na palavra de Deus e não deixa nenhuma dúvida. A imposição de mãos não deixa nenhuma dúvida, como nós vamos ver nos versículos a seguir. A imposição de mãos era usada em casos como cura de enfermos, liberar pessoas para a obra, para transferir dons, unção e ministérios. Então, quando havia alguma pessoa enferma, a Bíblia diz lá que nós iríamos orar pelo enfermo, iríamos impor as mãos, os enfermos seriam curados. Então, com relação a essas coisas, eu só posso dar às pessoas aquilo que eu possuo. Eu não posso dar alguma coisa para alguém que eu não tenha. Então eu só posso dar aquilo que eu tenho. Amém? Então eu posso entender pela palavra que eu posso transferir a outras pessoas aquilo que eu recebi de Deus e de outras pessoas. Exemplo, eu fui ungido pastor por alguém que tem um ministério pastoral. Não seria uma pessoa que iria levantar da igreja, não porque a pessoa é inferior ou não, é porque aquela pessoa tem o dom, aquela pessoa é pastor, aquela pessoa exerce o ministério pastoral. Então aquela pessoa, ela estaria apta a impor as mãos sobre mim e transferir essa unção pastoral para a minha vida, o chamado de Deus que eu já tinha. Amém? Muitas pessoas entendem que eu tenho o dom de ensino. Muitas pessoas acham que eu tenho o dom de ensino. Eu gosto muito de ensinar. Gosto muito. Quando estava na escola, dava aula, dava na escola bíblica dominical, aula na escola de líderes. Eu gosto muito de ensinar. Tenho facilidade para isso. Mas sabe de onde vem esse dom? Primeiramente de Deus. Mas alguém transferiu esse dom. Como nós estamos falando de transferência, há muito tempo atrás mesmo, quando a nossa igreja lá, era lá embaixo. Esqueci o nome daquela rua lá. Do posto. Henrique de Moraes Camargo. O Paulo, primeira vez que eu vi o Paulo de Tarso ministrar, ele foi falar sobre tabernáculos. Queridos, eu fiquei arrepiado. O dia inteirinho, no sábado, o dia inteirinho.
Mas foi algo assim que eu fiquei impressionado. Acabou o seminário. Sabe o que eu fiz? Eu corri para debaixo da mão dele. Falei, ele não era apóstolo ainda, eu falei, pastor, por favor, impõe as mãos sobre mim, porque eu quero receber isso que você tem. E eu ainda também não era pastor. Já até preparado para o pastor, não era. Ele falou, querido, é agora. E ele, tacou a mão na minha cabeça. E eu creio que naquele dia eu recebi essa unção de ensino. Eu recebi. Né? Então foi assim tremendo. Então, né, o próprio Paulo, o da Bíblia agora, né, o próprio Paulo, o da Bíblia, ele recebeu de uma outra pessoa o batismo no Espírito, os dons. Alguém sabe de quem o apóstolo Paulo recebeu essa unção? Essa imposição de mãos? Alguém aqui poderia me falar? Quando Paulo estava na estrada do caminho de Damasco, o que aconteceu? Ele encontrou Jesus e ele ficou cego. O que Jesus falou para ele? Você vai numa rua chamada direita. Era a rua direita. Aqui na cidade você também é uma rua direita. Você vai numa rua chamada direita e lá você vai encontrar um homem chamado Ananias. Procura esse homem. Ananias questionou Deus e tal, mas resolveu fazer o que Deus mandou. E Ananias colocou a mão sobre Paulo e falou assim: receba o Espírito Santo. Vamos ver o versículo? Atos 9:17. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor lhe apareceu no caminho por onde vinhas e enviou-me para que volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ele pôs as mãos, está dizendo que ele pôs as mãos. Aí, ele pôs as mãos sobre ele, disse e tal, e fala assim: seja cheio do Espírito Santo. E Paulo, recebeu aquilo. Veja que tremendo. Paulo recebe de Ananias por imposição de mãos e transfere a outros discípulos também por imposição de mãos. Aquilo que ele recebeu, ele também transferiu para outras pessoas. Aquilo que eu recebo não é meu. Isso nós vimos até o Paulo de Tarso falar no seminário semana passada. Aquilo que eu recebo não é meu, não é para mim. O que eu recebo de outras pessoas é para mim transmitir também a outras pessoas. Eu tenho que transmitir a outras pessoas aquilo que eu recebi também. Não é para mim ficar para mim e falar: agora eu estou cheio de dons, agora eu estou cheio do Espírito, agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo. Mas é para mim poder dar para outras pessoas. Então vamos ver aqui, por exemplo, para Timóteo. 2 Timóteo 1. Eu fiz alguma coisa errada aqui. É 2 Timóteo 1, deve ser 6. Diz assim: por essa razão, é isso, né? Por essa razão, torna a lembrar-te que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Timóteo, você tem o dom do Espírito, porque eu impus as mãos sobre você e transmiti esse dom que eu tinha para você, Timóteo. E você não negligencie isso. Cuide bem disso, porque foi colocado pelas minhas mãos. Mantenha viva essa chama, Timóteo, da imposição das minhas mãos. Então, o que eu posso dizer aqui? É que Deus, Ele poderia fazer isso. E nem sempre é por imposição de mãos que eu recebo o Espírito Santo. Nem sempre é. Eu mesmo, quando eu recebi o Espírito Santo, eu estava sozinho no meu quarto, orando. Mas a imposição de mãos também é citada aqui, é muito clara, que pela imposição de mãos eu também recebo. O que é que eu quero dizer com isso? É que Deus, Ele tem prazer em usar as nossas vidas. Poderia muito bem fazer,
Ele mesmo. Mas Ele tem prazer em usar o homem para essas coisas. Então, Ele dá algo para alguém, para que alguém repasse aquilo para outro, e o outro para outro. Então, nós vamos ver uma cadeia muito grande aí, se nós crermos nessas coisas, se nós transmitirmos essas coisas. Então, eu já oficializei aqui alguns pastores, já fui transmitir essa unção para alguns pastores, e esses pastores mais tarde vão fazer essa unção para outros pastores, né? Então o dom que eles têm, eles vão me ajudar aqui, vão ajudar a igreja para transmitir para outras pessoas essas coisas através da imposição de mãos. Glória a Deus. Vamos tocar. Deus tem prazer que a gente toque as vidas, que a gente faça essas coisas. Então a transferência de unção, ela é legítima, ela é bíblica, está escrito. Não há como questionar a Bíblia, não há como questionar o que o apóstolo Paulo disse aqui, o que Deus falou para Ananias, o que Ananias fez para Paulo, o que Paulo fez para Tito, o que Paulo fez para Timóteo, o que Paulo fez para muitos outros dos seus discípulos. Não há como questionar. O incrédulo, ele pode questionar a palavra de Deus. O espírita, ele pode questionar a palavra de Deus. O ateu, ele pode questionar a palavra de Deus. As seitas, elas podem questionar a palavra de Deus. Mas o cristão não pode refutar a palavra de Deus. O cristão não pode questionar a palavra de Deus. Porque aquilo que está escrito, e não tem uma, duas, três, quatro interpretações. É o que está escrito. Está escrito que é legítimo. Está escrito que Deus usa homens para abençoar outros homens. Que Deus usa pessoas para abençoar outras pessoas. Então está escrito na palavra. Eu não posso, de maneira alguma, ir contra o que está escrito na palavra de Deus. Porque é Deus quem está mostrando aqui para nós. Se eu creio na Bíblia, então, se eu não creio nessas coisas, essa parte de Timóteo eu tinha que tirar fora. As partes que estão lá em Coríntios eu tinha que tirar fora. Romanos e muitas outras partes no Velho Testamento. Então eu queria mostrar versículo no Velho Testamento e no Novo Testamento a respeito de transferência de unção, a respeito de transferência de uma pessoa para outra, que há essa possibilidade. Deus permite essas coisas. Por exemplo, no Antigo Testamento, a imposição poderia significar inclusive a consagração de alguém para uma determinada função. E aqui no livro de Números, olha só que interessante, porque assim como as pessoas, nós ungimos hoje um pastor, um juiz pastor, um apóstolo unge outro apóstolo, e assim por diante, um apóstolo unge pastores e tal. Olha só o que Deus estava fazendo aqui em Atos, Números 27, versículo 22 e 23. Olha só, fez como Deus mandou. E fez Moisés como Deus lhe ordenara, porque tomou Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele impôs as suas mãos e lhe deu ordem, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Colocou as mãos. E a partir daqui, Josué começa a assumir uma posição de liderança na congregação. Porque Josué estava sendo preparado para ser o homem que iria entrar na terra prometida. Não iria entrar Moisés, iria entrar Josué. Então, precisaria que ele recebesse esse poder, que ele recebesse esta unção. E aí, foi levado perante o sacerdote impôs as mãos, transferindo para ele essa unção de líder, essa unção de liderança que Deus havia ordenado. Amém? Amém. Vamos ver isso no Novo Testamento. Impor as mãos também pode significar identificar-se com alguém em sua obra, para a obra do Senhor. Quer dizer, eu identifico alguma pessoa que tem o dom de ser um missionário. Eu vou chamar essa pessoa, ou um evangelista, ou assim por diante. Eu vou chamar essa pessoa, eu vou impor as mãos e vou falar para você: pode ir em nome de Jesus, você está capacitado. Amém? Então vamos ver esse versículo. Atos capítulo, eu não vou explicar muito para a gente não ir muito longe. Atos capítulo 13, versículo 2 e 3 assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-vos a mim
Barnabé e a Saulo, para a obra que tenho ordenado, para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Jejuaram, oraram, impuseram as mãos, e esses homens saíram para quê? Para fazer missões, para pregar o Evangelho, para fazer com que a palavra de Deus fosse transmitida a muitas outras pessoas. Glória a Deus. Então, isso aqui nós estamos falando mais sobre imposição de mãos, e agora eu quero falar um pouco mais da transferência de unção. Então, um cristão cheio do Espírito Santo pode impor as mãos e repassar algo que recebeu. Atos 8, versículo 17 e 18, só para nós entendermos que isso é legítimo, e essa unção ela pode ser realmente transferida de uma pessoa para outra. Atos 8, 17 e 18 assim: então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo. Esse irmão, era um cara que estava lá, trambiqueiro, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, tentou oferecer dinheiro para os apóstolos, para que os apóstolos ensinassem para ele pôr as mãos e as pessoas receberam o Espírito. Era um meio complexo, mas isso não ia acontecer nunca, tanto é que foi repreendido por isso. 2 Timóteo 1,6 diz assim: por isso, por essa razão, lembra que desperta o dom que é em ti, pela imposição das minhas mãos. Já falamos esse texto. Agora vamos para Timóteo 4, 1 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 14. Diz assim, não desprezes o dom que é em ti, o qual foi dado por profecia e com imposição das mãos do presbitério. O que é um presbitério? Alguém pode me falar o que é um presbitério? Não é uma igreja presbiteriana, é um presbitério. Um presbitério é o grupo, é o conjunto da igreja. São os pastores, são os seus líderes, são os diáconos, são as pessoas que compõem a liderança maior da igreja. Esse é o presbitério da igreja. Então o presbitério, o Paulo fala assim para Timóteo: não despreze o dom que é em ti, que foi dado através do presbitério da igreja, através do presbitério. Então isso pode acontecer de ser uma pessoa que põe as mãos só, ou várias pessoas. E para finalizar esse tema, eu queria dizer que a imposição de mãos e transferência é tão importante, mas ela é tão importante na Bíblia. Imposição de mãos e transferência de unção, ela é tão importante, mas tão importante, que tem um versículo que o apóstolo Paulo chama a atenção. Paulo adverte: não se faça isso de qualquer maneira, sobre qualquer um, mas sim com responsabilidade, com critério. Ele diz assim lá, na primeira carta a Timóteo 5:22, diz assim, não se precipite em impor as mãos sobre alguém e não participe dos pecados dos outros, conserva-te puro. Cuidado, não impõe as mãos sobre qualquer um. É isso que ele adverte aqui. Quando você for impor as mãos, tome cuidado. Quando você vai ungir uma pessoa, a primeira coisa que fala na Bíblia lá, ela tem que dar testemunho dos de dentro e dos de fora. Então, é critério você saber quem você está ungindo. Você não pode ungir qualquer um. Então, já pensou, você unge um cara, ele sai depois fazendo um monte de falcatrua, e ele foi ungido, e aí? Ele foi ungido, ele tem unção, a unção não é retirada. Por isso fala assim: não se precipite para fazer essas coisas. Então é tão legítimo, é tão claro, é tão importante, e que precisa ser com critério, com muito critério. Uma outra coisa também é os cuidados que nós temos que ter de não deixar que qualquer pessoa imponha as mãos sobre a nossa cabeça. Esse é um cuidado que nós temos que ter. Nós precisamos conhecer quem põe as mãos sobre nós. Queridos, eu vou falar para vocês, e é verdade, não é o caso aqui, mas muitos lugares, muitas igrejas, eu vivi isso, tem tanto enviado de Satanás infiltrado, em tantos lugares, que você pode receber algo, pessoa não só infiltrada em Satanás, mas pessoa que não está vivendo uma vida cristã correta, pessoa que está em adultério, pessoa que está fazendo um monte de coisa errada, e ela põe as mãos sobre a cabeça da gente. Então, é um cuidado que nós devemos ter. Então, eu vejo que muitos crentes vão em alguns lugares, nem conhecem quem está ministrando.
corre para debaixo da mão. Eu corro para debaixo da mão de quem eu conheço. Então é um cuidado que nós devemos ter. Porque já pensou, a pessoa pode transmitir tanta coisa boa, pode transferir tanta coisa boa, como coisa ruim. Então nós temos que tomar cuidado, né, daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós vamos receber, ver quem é a pessoa, conhecer quem é a pessoa de fato. Se aquela pessoa é um pastor idôneo, é um apóstolo idôneo, é uma pessoa correta verdadeiramente. Então, porque senão nós vamos receber coisa que não vai fazer bem para nós. Então precisamos tomar cuidado. É lógico que nós temos o Espírito Santo, depois vai orar, aquilo vai sair, mas muitas vezes acontecem coisas que não precisaria acontecer, porque nós precisamos tomar mais cuidado. Então, imposição de mãos e transferência de unção é algo que está na Bíblia. Se alguém quiser refutar tudo aquilo que eu falei, vai ter que mostrar para mim outros versículos que não esses aqui que eu falei muitos versículos aqui que diz que é correto, que é legítimo, que são coisas que está escrito na palavra. Deus pode fazer? Pode. Deus pode fazer. Mas como eu disse, Ele quer nos usar. Ele tem prazer em nos usar. Já pensou? Não fica muito mais assim, né? Deus vai lá no seu quarto, você pede um dom espiritual, você começa a orar por aquele dom. O apóstolo Paulo fala isso lá no Coríntios, 1 Coríntios 12, 13, 14, vai ensinar sobre dons espirituais, e você pode receber qualquer um daqueles dons de cura, de profecia, de milagres, de tudo, você pode receber ali, né? De falar em línguas, pode receber qualquer um desses dons, mas Deus ele tem prazer em usar as nossas vidas. Amém? Então, alguma questão a respeito disso? Alguém tem alguma coisa assim que poderia ou acrescentar ou discordar sobre imposição de mãos e transferência de unção? Alguma coisa? Porque o que eu disse, eu vou repetir. Eu não vou fugir da Bíblia. Eu não vou sair daquilo que é Bíblia. Não vou sair daquilo que é Bíblia. Então a Bíblia fala que nos últimos dias viriam pessoas com ensinos estranhos, com ensinos diferentes, com outras coisas. Então, nós não vamos citar A, B ou C, de pessoas que não creem nos dons espirituais, disso, mas que existe. Então, como é que eu posso não crer numa coisa que está explícita, que está escrita na palavra de Deus? Não tem como eu fugir disso, não há como eu sair de uma coisa dessa, não existe. Então, eu fui ungido. Aí a pessoa pode falar assim: mas pastor, não existe muita gente que faz as coisas na carne? É lógico, tem um monte de gente que ora em línguas, está orando na carne. Tem um monte de gente que caiu no espírito, caiu na carne. Mas isso é culpa de quem está impondo as mãos? Isso é culpa do Espírito Santo? Isso é culpa de Deus? É lógico que não. É lógico que não. Então, se uma pessoa vem e coloca as mãos sobre mim, e eu recebo uma unção forte mesmo, porque eu não consigo parar de pé, isso também é bíblico, a gente pode ver lá no Antigo Testamento, que quando Salomão terminou o templo, os sacerdotes estavam andando no templo, e a unção de Deus foi tão grande que ninguém conseguiu parar de pé, por conta da unção de Deus. A unção de Deus, ela é assim, mas pode acontecer, né? Da pessoa estar na carne, e como disse o pastor Cirilo, ele fala assim, muitas vezes a pessoa fala assim que está na carne, fala assim, ainda bem que eu estou na carne, senão eu tinha morrido, né? Mas ele está falando na carne do Espírito, estar na carne e não no Espírito, sobre as obras da carne, não estar na carne, mas fazendo as obras da carne. Então, é legítimo. Se alguém falar para você alguma coisa contrária, você tem esses versículos todos aí para mostrar para a pessoa o quanto é verdadeira a imposição de mãos e quanto é verdadeiro a transferência de unção. Bem, vamos passar então para os batismos. Eu queria que você abrisse aí, tem vários versículos que falam a mesma coisa aí em todos os 4 evangelhos, mas eu queria abrir Lucas aí, Lucas 3,16. Diz assim: respondeu João a todos:
na verdade, eu vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de desatar a correia das alpargatas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então nós podemos encontrar aqui, temos vários tipos de batismo na Bíblia, vários tipos. Nós temos aqui, João fala de 3 tipos de batismo: batismo nas águas, batismo no Espírito Santo e batismo com fogo. Nós encontramos vários outros tipos de batismo e nós não vamos falar sobre eles, que eles vão, na verdade, voltar para o mesmo. Por exemplo, batismo em Jesus, batismo na morte de Jesus, que está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 4, se não me engano, que diz que todo aquele que morreu no batismo de Cristo também vai ressuscitar. E eu entendo que ele está falando do batismo nas águas. As águas tem essa simbologia de quando nós vamos batizar uma pessoa, a pessoa ela afunda, morre e levanta, ressurge. Amém? Não é isso? O simbolismo do batismo é esse: você mergulha, morre, você volta, ressurge. Mas eu queria falar aqui desses 3 batismos. O batismo nas águas, que é o batismo que eles chamavam aqui o batismo de João, é o batismo de quê? Do que é esse batismo? Para que serve o batismo nas águas? Para que serve o batismo nas águas? Qual é o significado do batismo nas águas? Eu acabei de falar, mas qual é o significado do batismo nas águas? Quando eu me converto, eu aceitei Jesus. Quando eu vou para as águas, eu estou testemunhando daquilo que Jesus fez na minha vida. Então, morri para o mundo, nasci para Cristo. É um testemunho público daquilo que já aconteceu aqui dentro do meu coração, da vida nova que eu tenho, da nova vida em Cristo. Então é um testemunho. Também uma ordenança. O batismo é uma ordenança. Jesus ordena que nós sejamos batizados nas águas. É uma ordem de Jesus que nós sejamos batizados nas águas. Só que o batismo não é para salvação. O batismo não vai nos salvar. Porque se nós formos ver alguns textos, por exemplo, o homem que morreu, o ladrão da cruz, não dava para ser batizado. Como é que ele ia ser batizado ali? Fala, Jesus, não morre agora não, vamos descer, vamos achar uma água, primeiro eu vou ser batizado, depois a gente morre. Um cara está no leito do hospital, você vai lá, ora por ele, ele aceita Jesus de verdade naquela hora. Morreu, não teve tempo, foi para a glória. Mas é uma ordenança para nós que somos cristãos, que estamos bem, que estamos na igreja. Nós precisamos entender. Então, é o batismo do arrependimento. O batismo nas águas, nós podemos dizer que é batismo do arrependimento. Esse era o batismo que João pregava no deserto, e depois os outros também batizaram nesse mesmo sentido. Felipe, quando batiza o eunuco de Candeia lá, que estava passando, ele estava lendo Isaías, e Felipe, Atos 9, se não me engano, Atos 8 ou 9, se não me engano, e aí ele passa e ele vai batizar essa pessoa, na mesma coisa. Aleluia. Amém? Então esse é o batismo, né? Para arrependimento. Nós vamos mostrar que nós morremos para o mundo e que nós somos nova criatura. Nós somos novas. Até quando nós somos batizados, né, com o batismo, João, quando batizava, era uma multidão, né? As pessoas que batizavam ali era muita gente. E era um testemunho maravilhoso, um testemunho. Eu me lembro do meu batismo, um dia frio. Pensa num dia frio. Puseram aquele negócio da piscina lá no batistério, lá no Configlioli, e a gente os batizando lá no Configlioli, puseram lá aquele negócio para aquecer, mas aquilo não aqueceu nada, uma água gelada. Eu fui batizado naquela água gelada e ainda tive, não, graças a Deus que eu fui,
à frente para dar um testemunho da minha vida, né? Mas eu tremia, muito frio, mas eu me lembro com muita clareza dos detalhes daquele dia, de todas as coisas daquele dia eu me lembro, porque foi um dia especial para mim, foi um dia diferente para mim, foi um dia maravilhoso para mim, foi um dia que eu pude verdadeiramente me sentir um novo cristão, sem vício, sem nada, né? Tinha parado de beber, de fumar, de todas as coisas, e eu podia testemunhar para aquelas pessoas ali que verdadeiramente algo novo nascer em mim, algo tremendo, diferente, que iria transformar a minha vida, como transformou a minha vida, como transformou a vida da minha casa. Eu tenho tantos irmãos convertidos hoje por conta da minha conversão, que foi tão maravilhoso essas coisas. Esse testemunho é algo tremendo. Então, quando a gente vai nos batizar, nós chamamos os amigos, os parentes, não é verdade? Então é muito bom, muito lindo, é lindo demais. Aqui tem um batismo aqui que não é falado praticamente na Bíblia, que é o batismo com fogo. Então ele pode estar relacionado com a purificação, portanto seria um batismo de santidade. Pode também ser para encher o crente de poder para a obra de Deus. Mas há também alguns teólogos que afirmam que esse batismo é o juízo de Deus. Não existe mais, depois, ninguém que impõe as mãos. Você não vê, pode procurar na Bíblia, não tem ninguém impondo as mãos para esse batismo que João está falando aqui, de fogo. Eu procurei, não encontrei. E por isso que alguns teólogos dizem que quando João estava falando, ele sabia com quem ele estava falando. Ele sabia para quais pessoas que ele estava falando. Então ele falou assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou batizando com água, mas virá um após mim que vai batizar com o Espírito Santo, que é para encher o crente de poder, mas também vai batizar com juízo. Mas também vai vir juízo. O fogo fala de juízo, o fogo fala de purificação, de santidade, mas fala de juízo. Inúmeras passagens da Bíblia. Então João estaria dizendo que Jesus tanto iria batizar com o poder do Espírito Santo para aqueles que aceitassem a Jesus como seu único Senhor e Salvador, mas que teria também o juízo para aqueles que o rejeitassem, e esses seriam batizados com o juízo eterno. Até por isso é que nós não vemos nenhuma menção dos cristãos da época mencionarem ou impor as mãos sobre esse tipo de batismo. E como não há versículo que me dê base, eu prefiro ficar por aqui, até me comprometendo a tentar fazer um estudo melhor sobre isso, buscar mais sobre isso, porque eu, de verdade, eu procurei e não achei, não vi ninguém. João, ele fala de Jesus lá na ilha de Patmos, como um homem, né, cheio de fogo, e esse fogo é um fogo purificador, mas esse fogo também é um fogo de juízo. Nós vemos mais para frente em Apocalipse essas coisas, mas eu não tenho assim como poder falar se eu ainda não tenho uma base tão forte para isso. Eu vou tentar buscar isso. Os irmãos também me ajudam, podem procurar estudar sobre esse batismo com fogo, mas o que parece mais correto, o que parece mais certo, é que João Batista estava falando verdadeiramente sobre isso, sobre o batismo do Espírito Santo, mas um batismo de juízo também, um batismo para juízo, para a justiça de Deus, para o juízo eterno. Então as pessoas que aceitarem a Jesus, e o próprio Jesus fala que aquele que crê está salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Todo aquele que crer será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. A pessoa pode sair desse estado de condenação? A pessoa que já está condenada pode sair desse estado de condenação? Sim ou não? Sim. A pessoa que eu estava condenado, você estava condenado, vocês estavam condenados, todos nós estávamos condenados. E nós estamos nesse contexto que Jesus fala aqui, desse fogo, desse juízo, que todos nós estávamos condenados. Mas nós
largamos todas as coisas do mundo, nós deixamos todas as coisas do mundo e nós nos voltamos para Jesus, e nós o aceitamos como o nosso único Senhor e Salvador. E a partir de aí, esse juízo saiu da nossa vida e veio para nós o Espírito Santo. Amém? Então, glória a Deus por isso. Posso ouvir um amém aí? Amém. Está dando para entender ou está difícil? Está dando para entender? Eu tentando ser o mais claro possível. E eu queria falar sobre o batismo do Espírito Santo, que também é algo polêmico. Não para nós, mas porque muita gente não crê nesse tipo de batismo. Muita gente não crê. E existe uma grande confusão com respeito a batismo, e selo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo e o selo do Espírito Santo. Existe muita confusão, porque a conversa que nós tivemos nesse dia, as pessoas afirmaram que esse batismo era o selo do Espírito Santo. Nós estamos selados, então nós somos selados e nós somos então batizados pelo Espírito Santo. E na verdade não é isso. O selo do Espírito Santo não tem nada a ver com o batismo no Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é a promessa de que temos, é o penhor. Isso quer dizer que nós somos penhorados. O selo é o penhor, é o resgate, é a promessa de que Jesus irá nos resgatar de uma vez por toda no arrebatamento. Então Ele nos selou, Ele colocou esse penhor sobre nós, Ele colocou esse selo no nosso coração, a garantia de que nós vamos viver eternamente com Ele. Nós ainda não vivemos eternamente com Ele, nós ainda não estamos morando no céu, mas existe um selo, existe uma garantia que nós vamos morar com Jesus para toda a eternidade, para todo sempre. Aleluia! Então, esse selo é o penhor, que não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo. Vamos ver os versículos. 2 Coríntios 1:22 diz assim: o qual nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Bem? Então Ele nos selou e colocou esse penhor do Espírito Santo em nossos corações. 2 Timóteo 2:19 diz assim: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta da iniquidade. Então Ele colocou um selo, e esse selo Ele dá para nós o reconhecimento que nós somos de Cristo. Esse selo faz de nós reconhecidamente cristãos. Ele colocou um selo, Ele colocou um penhor, e esse selo, esse penhor faz de nós que nós somos verdadeiramente crentes, verdadeiramente pequenos cristos. Glória a Deus. Efésios 4:30 ainda, para nós terminarmos aqui com o selo do Espírito Santo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados, para quê? Para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual antes fostes selados para o dia da redenção. Então esse selo é a garantia de que nós seremos remidos pelo Senhor, que nós iremos morar com o Senhor. Então nós estamos falando aqui de plenitude no Espírito. Está falando? Alguém pode dizer que está falando? Não tem como. Está falando que é a garantia de que nós iremos morar com o Senhor. Ele já viu uma loja de penhores? Você vai numa loja de penhores e aí você, quem assiste Caçadores de Relíquia, né? Trato feito. Caçadores de Relíquia é outro. Trato feito. O cara chega lá na loja e ele pergunta logo: você quer vender ou quer penhorar? Aí ele fala assim: quero vender. Ele comprou. Quero penhorar. Aí ele vai dar o dinheiro, uma garantia. O cara, e quando o cara vier voltar para pagar aquela garantia, ele pega o seu objeto e leva de volta. É isso que Jesus vai fazer conosco. Ele colocou o penhor, ele colocou o selo, deu a garantia que foi a sua morte na cruz do Calvário. Ele foi para o céu, foi preparar um lugar para o crente, mas ele vai voltar e vai levar-nos de novo para a glória, vai nos levar de novo para vivermos eternamente com Ele. Esse é o penhor, essa é a graça de ser
tem outra função. Qual é a função do batismo no Espírito Santo? Alguém poderia dizer? Os encontristas aqui sabem de cor. Quem foi para o encontro sabe de cor. Para que serve o Espírito Santo? Para que serve um crente cheio do Espírito Santo? Coloca aí, Tiago, Atos 1:8. Nós já vamos saber já. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Para que é? Para testemunhar de Cristo. Vai nos encher de poder para sermos testemunhas, para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho na ousadia do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, não só para isso, mas para curar enfermos, para fazer um monte de coisa que somente um crente cheio do Espírito Santo vai poder fazer, amém? Então, tudo que você falar para as pessoas de Jesus, se você não for cheio do Espírito Santo, vai ser só palavras, serão só palavras. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, não é você quem convence, é o Espírito Santo que está em você que vai convencer as pessoas. Outra confusão também a respeito de batismo no Espírito Santo são os dons espirituais. O batismo no Espírito Santo, dons espirituais, por exemplo, a pessoa, essa confusão muito nas igrejas bem pentecostais mesmo. Uma vez quando eu me converti, e tinha um amigo meu que era meu amigo de mundão também e tal, e passou tempo, fazia muito tempo que eu não via ele só até chamava-se Eliseu. E eu me encontrei com Eliseu e eu falei para ele que eu tinha me convertido, ele, glória a Deus e tal. Aí ele falou assim para mim, você já foi batizado no Espírito Santo? Eu fiquei meio sem entender muito bem, porque eu era bem recém-convertido. Aí ele falou assim, eu falei, como que é isso? Ele falou assim, falar em línguas, você já fala em línguas? Falar em línguas, profetizar, falar em línguas, profetizar, e qualquer outro tipo de dons, são apenas evidências de uma pessoa que foi batizada no Espírito. Entendeu? Uma pessoa que não foi batizada no Espírito, ela não vai falar em línguas. Então é uma evidência de uma pessoa que foi batizada no Espírito. Mas não é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é muito mais complexo, é muito mais tremendo, é coisa maravilhosa. Então, mas existe também essa grande confusão aí de que a pessoa que fala em língua, se não falar em língua, não foi batizada no Espírito. Mas eles não falam que se não profetizar não é batizado no Espírito, é gozado. Então o crente só é batizado no Espírito se ele fala em língua. Se profetizar, ninguém fala nada. Ou se tem dom de cura ou qualquer coisa. Mas para o pentecostal é falar em língua. Por que essa confusão? Eu já falei aqui. Porque essas línguas repartidas de fogo, o meu fogo aqui, que veio sobre as pessoas que estavam reunidas, que Jesus tinha mandado, os 150 que estavam reunidos, esse dom, esse Espírito Santo veio e no dia de Pentecostes. Então acho que os crentes que falar em línguas é o batismo do Espírito. O batismo do Espírito Santo, ele pode ser ou não através da imposição de mãos. Nós já vimos textos acima, alguns versículos sobre isso. Mas para deixar bem claro, o batismo do Espírito Santo é um fundamento cristão, é um fundamento do cristianismo. O batismo do Espírito Santo é um fundamento do cristianismo. Então, pode ser que eu quero vou lá para o meu quarto e eu começo a orar e a glória de Deus vem naquele lugar e ela enche aquele lugar e eu seja batizado ali, naquele exato momento eu vou ser batizado no Espírito Santo ali. Pode acontecer de eu ser batizado naquela hora ali. Mas pode acontecer de eu estar numa reunião e eu querer isso.
Ou alguém fala assim: ah, você já foi batizado nas águas. Nós vamos ver isso. Você já foi batizado nas águas. Recebe o Espírito Santo de Deus. Seja batizado no Espírito Santo. Seja batizado. E Ele impõe as mãos para que a pessoa seja batizada no Espírito. Então vamos ver alguns versículos aqui sobre o batismo no Espírito Santo. Atos 8:17 diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, porque nenhum deles ainda havia descido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Eles fizeram isso. Aquelas pessoas, veja bem, a confusão que as pessoas falam isso. Quando eu recebi Jesus, eu já recebo o batismo do Espírito Santo. Quando eu recebo Jesus, eu já recebo o batismo do Espírito Santo. Não é verdade. Não é verdade. Porque o que está dizendo aqui, que eles ainda tinham sido batizados somente em nome do Senhor Jesus. Eles somente tinham sido batizados nas águas. Eles não tinham recebido ainda o batismo do Espírito Santo. Eles tinham somente sido batizados em nome de Jesus. E aí, eles impuseram as mãos, eles oraram, e aquelas pessoas receberam o batismo do Espírito Santo. Atos 1:19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? Aceitaram Jesus. Eles aceitaram Jesus. Quando vocês creram em Jesus, vocês aceitaram Jesus, vocês receberam já o Espírito Santo? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Estava igual eu, no dia que eu encontrei o rapaz lá. Ainda bem que esses caras encontraram com o Paulo, não foi com Eliseu. Eu me encontrei com Eliseu. Aí perguntou-lhes então: em quem sois batizados? E eles responderam: no batismo de João, ou seja, no batismo das águas, no batismo do arrependimento. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. E impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E aí eles falaram em línguas, profetizavam e tal. E foram as mãos. E foram. Atos 19, a partir do versículo 1 ao versículo 6. Eu falei, nossa? É 19. Atos 19. Eu errei aqui? Você falou 1:19. Não. É Atos 19, versículo 1 ao versículo 6. O batismo no Espírito Santo é importante, é um fator importante para aquele que deseja ter bom êxito em seu ministério cristão. Daí a preocupação de Paulo em saber se todos os discípulos de Jesus haviam recebido tal revestimento de poder. Era muito importante, é importante que o crente seja batizado no Espírito Santo. O crente foi batizado nas águas, ele creu em Jesus, mas o crente precisa receber o batismo do Espírito Santo. E isso não quer dizer que na hora que impor as mãos sobre você, você vai... Não, porque não é isso. Você vai receber um poder de Deus, um poder que emana do próprio Jesus Cristo. O batismo do Espírito Santo não é só falar em línguas. Então, quando você vai nas igrejas e você vê ministrar o batismo do Espírito Santo, muitas vezes há até uma certa confusão de a pessoa querer que você fale em línguas na marra. E a pessoa fica tentando te ajudar a falar em línguas. A pessoa fica tentando te empurrar a falar em línguas. Na verdade, esse é o dom que você vai buscar. E o apóstolo Paulo fala que nem é dos melhores, que o melhor dom é o dom de profecia. Que se você fala em línguas, você edifica quem? Edifica-se a si mesmo.
Mas quando você profetiza, você edifica a igreja, você edifica outras pessoas. E aí ele fala assim, já pensou? Se chega numa igreja, está todo mundo blá, 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 e ele fala assim, ele fala em línguas melhor que todos. Mas você chega lá, blá, 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 ninguém entende nada. Mas se você entra, tem alguém profetizando, fala assim, assim diz o Senhor, Ed Carlos, grandes coisas o Senhor vai fazer isso na sua vida. Igreja, Deus está falando para essa igreja que essa igreja vai ser uma igreja grande, uma igreja poderosa, em obras, em justiça. É diferente. Entende? Então são essas as confusões de que a pessoa recebeu Jesus. Então, eu já recebi o Espírito Santo. Não, eu recebi um selo, eu recebi um penhor, eu recebi a garantia de que eu vou morar com Jesus. E aí, o batismo com o Espírito Santo, ele pode ser dado por imposição de mãos ou não. Por imposição de mãos ou não. Eu tenho certeza. Do dia que eu fui batizado no Espírito Santo, tenho certeza. Depois até colocaram as mãos sobre mim numa reunião, eu comecei a falar em línguas e virei cambalhota, foi um alvoroço lascado, era em prédio e até segurança foi lá. Mas eu já tinha sido batizado no Espírito, sozinho, lá dentro do meu quarto. Isso não quer dizer que também não pode ser por imposição de mãos, porque aqui nós temos tantos versículos aqui, que pode ser por imposição de mãos, e as pessoas dizem que não. O Espírito Santo é para qualquer um. Sim ou não? Não escutei. O Espírito Santo é para qualquer um. Sim ou não? Abaixo. Não. O incrédulo não pode receber o Espírito Santo. Mas vamos ver mais. O incrédulo não vai receber o Espírito Santo.